Desde sempre, uma das maiores reclamações de quem tem um carro a combustão é a mesma, a manutenção. Troca de óleo, filtro, correia dentada, velas, embreagem, câmbio, escapamento. Parece que sempre existe alguma coisa para trocar ou consertar. Então surge o carro elétrico, com uma promessa quase perfeita. Você nunca mais vai precisar fazer manutenção. Mas será que isso é realmente verdade? Será que um carro elétrico é praticamente livre de problemas? Ou será que essa história de que carro elétrico não dá manutenção é apenas uma meia-verdade? Hoje vamos descobrir o que realmente muda quando você troca um motor a combustão por um elétrico. Mas por que é que dizem que carros elétricos não dão manutenção? Existe um motivo para essa fama. Um motor tradicional a gasolina ou etanol é uma máquina extremamente complexa. Dentro dele existem centenas de peças trabalhando juntas, em altas temperaturas e velocidades. Temos pistões subindo e descendo milhares de vezes por minuto, válvulas abrindo e fechando, óleos circulando para reduzir o atrito, sistema de combustível, escapamento e diversos componentes auxiliares. Quanto mais peças móveis existem, maior a chance de alguma coisa apresentar desgaste. Já o motor elétrico é muito mais simples. Basicamente, ele possui um conjunto de bobinas, ímãs e um rotor que transforma energia elétrica em movimento. Não existem pistões, não existem velas de ignição, não existe óleo de motor, não existe sistema de escapamento e não existe embreagem, na maioria dos modelos. Um motor elétrico pode ter dezenas de peças móveis a menos que um motor convencional, e isso realmente reduz bastante a manutenção. Beleza, o sistema é bem mais simples, mas quais manutenções deixam de existir? A primeira economia é o óleo do motor. Um carro a combustão normalmente precisa trocar o óleo a cada 5 ou 10 mil quilômetros. Além do óleo, existe o filtro do óleo, o filtro de combustível, as velas, as correias e outros itens que fazem parte das revisões. No carro elétrico, esses componentes simplesmente não existem. Outro ponto interessante é o sistema de freios. Muita gente pensa que um carro elétrico desgasta mais o freio porque é mais pesado, mas acontece algo diferente. Os carros elétricos utilizam um sistema chamado frenagem regenerativa. Quando o motorista tira o pé do acelerador, o motor elétrico funciona como um gerador, recuperando parte da energia e transformando em eletricidade novamente. Além de carregar parcialmente a bateria, esse sistema reduz bastante o uso das pastilhas e dos discos de freio. Em alguns casos, um carro elétrico pode rodar muitos quilômetros antes de precisar trocar pastilhas. Então, sim, existe uma economia real de manutenção. Mas a história não termina aqui. Carros elétricos também quebram. O problema é que muitas pessoas confundem menos manutenção com zero manutenção. E isso não é verdade. Um carro elétrico continua sendo um carro. Ele ainda tem suspensão, tem pneus, tem sistema de ar-condicionado, tem componentes eletrônicos, tem sistema de direção, tem a bateria de 12 volts, tem peças de acabamento. E tudo isso pode apresentar problemas. Aliás, existe um componente que pode representar uma preocupação enorme: a bateria principal. A bateria é o coração do carro elétrico. Assim como a bateria de um celular perde a capacidade ao longo dos anos, as baterias automotivas também sofrem degradação. Com o tempo, elas podem perder parte da autonomia. Um carro que originalmente roda 500 km pode, depois de muitos anos, ter uma autonomia menor. Mas existe uma diferença importante. A bateria de um carro elétrico é muito mais sofisticada que uma bateria de celular. Ela possui sistema de gerenciamento da temperatura e um controle eletrônico para aumentar sua vida útil. Muitos fabricantes oferecem garantias de 8 anos ou mais para as baterias. Ou seja, não significa que a bateria vai morrer depois desse período. Significa que o fabricante garante determinado nível de funcionamento. Quando a bateria dá problema, a coisa pode ficar feia. E esse talvez seja o maior medo de quem pensa em comprar um carro elétrico usado. Porque um motor elétrico com problema pode ser caro, mas uma bateria pode ser ainda mais cara. Dependendo do modelo, uma substituição completa de bateria pode custar uma porcentagem significativa do valor do carro. Por isso, antes de comprar um carro elétrico usado, é fundamental verificar qual é a capacidade atual da bateria, qual é a garantia restante,
se o veículo sofreu acidentes, se a bateria foi submetida a temperaturas extremas, como foi feita a recarga. Esse é um ponto onde o mercado ainda está aprendendo. Assim como aconteceu com os carros a combustão no passado, novas tecnologias precisam de tempo para criar histórico de confiabilidade. Mas e os carros elétricos no Brasil? No Brasil ainda existe uma questão adicional: a assistência técnica. As grandes marcas já possuem estruturas preparadas, mas algumas marcas menores ainda estão construindo a sua rede. Isso pode ser um problema principalmente fora dos grandes centros. Outro ponto é o preço das peças. Embora você economize em manutenção preventiva, uma peça eletrônica específica pode ser cara. Um sensor, um módulo eletrônico ou um componente da bateria podem ter valores elevados. Por isso, a escolha da marca é muito importante. Não basta olhar apenas o preço do carro. É preciso analisar também a disponibilidade de peças, a rede de assistência, o histórico da fabricante e a garantia oferecida pela fabricante. Mas afinal de contas, carro elétrico não dá manutenção? A resposta é: não exatamente. O carro elétrico dá menos manutenção. Ele elimina vários componentes que historicamente geravam problemas nos carros a combustão. Você não troca óleo, não troca velas, não tem escapamento, tem menos desgaste de freios, mas ele continua sendo uma máquina complexa. A diferença é que os problemas mudam. No carro a combustão, você convive com várias pequenas manutenções ao longo da vida. No elétrico, você tem menos intervenções, mas alguns componentes específicos podem ter um custo muito elevado. A tecnologia elétrica veio para ficar, isso é fato. Mas ainda estamos aprendendo quais serão os custos reais de manutenção depois de 10, 15 ou 20 anos. E você, acredita que o carro elétrico realmente vai ser mais barato de manter? Ou acha que existe uma surpresa escondida nessa tecnologia? Comenta aqui abaixo a sua opinião. Um grande abraço e até a próxima.